E porque a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa. Capitu, como vai? A pergunta era imprudente na ocasião em que eu cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Respondeu, que andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralto da vizinhança que case com ela, estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido ouvi-lo. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ser Linguagem no YouTube. E hoje é um dia muito especial, porque hoje, nessa nova temporada do canal, a gente abre os sábados literários aqui no YouTube. Ou seja, todos os sábados nós queremos algum conteúdo em vídeo que envolva literatura. E durante todos esses meses de experimentação aqui de quadros e formatos no canal do Ser Linguagem do YouTube, eu não apareci aqui ainda para falar sozinho sobre literatura. Apareci ali no Clube do Conto Vega, você pode conferir no card, mas não para dizer assim uma pauta literária realmente. Tanto é que muita gente me associa muito mais à linguística ou à escrita acadêmica do que necessariamente à literatura. Então cá estou eu, estarei aqui nos próximos sábados com você para a gente discutir um pouco mais sobre literatura. Não se preocupe, Maílson Souza não saiu do YouTube, ele continua aqui, para quem não sabe, ele quem conduziu brilhantemente o minicurso sobre introdução aos estudos de Antônio Cândido, card aqui também, e ele também já está com um canal, um espacinho dele aqui no YouTube, que vocês podem conferir ele falando de literatura lá também no canal Maílson Souza. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição e também no card. Já viram que tem bastante referência hoje no vídeo, né? Então, antes mesmo de a gente começar, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Deixa um like se você gostar desse vídeo, ou aqui mesmo um dislike se você não gostar. Aqui no campo de comentários, vamos fazer um grande fórum de discussões sobre Capitu, Dom Casmurro e Machado de Assis. Espalhe esse vídeo, caminha para algum colega que vai gostar dele, que gosta dessa temática de literatura de Machado de Assis. E se você for comprar alguma coisa pela Amazon, usa meu link que está aqui embaixo, comissionado, sem pagar nada mais por isso. Você ajuda muito o projeto a continuar se financiando e se mantendo com conteúdos aqui no YouTube e em várias outras plataformas. Vamos para a pauta? E eu preciso confessar para vocês que eu estou um pouco nervoso. Estou um pouco nervoso, nem tanto porque a pauta é literária, também, mas não só. Mas porque é uma pauta que eu gosto muito. Porque Dom Casmurro, como você já deve ter visto no título, a gente vai falar sobre ele. Dom Casmurro e Machado de Assis, eles configuram uma referência muito grande na minha formação enquanto leitor. Foi o livro e foi o autor que mais me motivaram ou que me levaram a ler livros desde a minha adolescência e que me encantam até os dias de hoje. Por isso que sempre que alguém me pergunta qual é meu livro preferido, o meu autor preferido, eu tenho que recorrer ao clichê de dizer Dom Casmurro e Machado de Assis. Não tem para onde correr ainda. Então hoje eu vou falar sobre ele, vou começar, na verdade, a falar sobre esse livro, porque nós queremos uma pequena série de vídeos falando sobre Capitus. E por que sobre Capitus? Porque hoje a gente vai falar sobre Capitu, a própria de Dom Casmurro, a original, a do verbo original, do autor mesmo. Eu sei, né? Uma edição meio surrada, mas eu prometo para vocês que esse livro é mesmo Dom Casmurro, tá? Não é um livro qualquer que eu peguei para dizer que é, não. É porque é uma edição velhinha que eu tenho há algum tempo, eu comprei num sebo. Eu gosto muito dela e ela me acompanha para todo lado. Tanto é que eu acabo nem usando outras edições, são mesmo essa, por enquanto. Vou falar então também de Capitu contra Capitu, da cearense Adísia Sá. Esse é no próximo vídeo, então não percam. No próximo sábado nós temos mais um encontro literário para falar sobre essa Capitu, que é completamente diferente da Capitu de Machado de Assis. Vocês verão por quê. E também quero falar depois sobre Capitu Memórias Póstumas, que é a Capitu Gomes Proença Filho. Essa aqui não se compara às outras duas que a gente vai ver também antes dessa. Então, ou seja, vão ter muitas conversas sobre Capitu, Capitulina, para quem quiser chamar ela pelo nome completo, e a gente vai conversar bastante sobre traição, realismo, queixo machadiano, e tem muita coisa pela frente ainda, tá? Então fique aqui comigo. Mas hoje o nosso foco é justamente Dom Casmurro
e o livro de Machado de Assis. E por que que eu comecei, por que que eu escolhi começar na epígrafe desse vídeo com um trecho de um capítulo do livro? Esse capítulo é justamente chamado de Uma Ponta de Iago. Iago, para quem não pegou a referência, é da peça Otelo, de Shakespeare. Iago é a pessoa que influenciou Otelo a acreditar que Desdemona, sua amada, o traía. Até que isso ocorre, né, isso acaba em tragédia. Observem como que essa intertextualidade dentro do livro de Dom Casmurro, clara, assim, evidente, nítida, é um verdadeiro deboche do Machado de Assis. Ele quer dizendo para a gente que Dom Casmurro tem uma referência, tem uma relação direta com Otelo. E ele diz isso não necessariamente por intertextualidade indireta, mas trazendo a peça para dentro do texto. E esse não é o único momento. Se nós temos um capítulo chamado de Uma Ponta de Otelo, capítulos, né, páginas para frente, nós vamos ter um momento em que o Dom Casmurro, o Bentinho, vai ver a peça de Otelo e é a partir dela que ele começa a pensar se capítulo traiu ou não traiu ele, né, e chega em casa convencido de que a traição ocorreu e assim por diante. Estou queimando algumas etapas, né, estou avançando algumas casas, por quê? Deixa eu fazer esse acordo inicial com vocês. Eu posso fazer um outro vídeo depois, deixa aqui no campo de comentários, mais básico, falando sobre o contexto do livro, né, o resumo, a sinopse, como vocês quiserem, a experiência, falar um pouco mais sobre a própria literatura do Machado, divisões, né, entre livros românticos e livros realísticos, mas nesse aqui meu objetivo é muito mais pontual. Eu quero conversar com vocês sobre quando, em que momento da literatura, da história, da crítica literária, a Capitu ela teve direito à dúvida, porque, não sei se vocês sabem, mas assim que o livro foi publicado, em 1899, 1900, não havia dúvida de que a traição aconteceu. Todos acreditavam que, de fato, o pobre Bentinho, né, o inocente Bentinho, o caridoso Bentinho, tinha sido traído por uma ardilosa e ambiciosa Capitu. Só anos depois, não tanto como a gente imagina, mas anos depois, foi que realmente houve a dúvida. Peraí, será que Capitu foi mesmo quem traiu essa história? Será que essa história é confiável, já que ela é contada pela visão apenas do Bentinho, depois que Capitu e o Escobar, spoiler, morreram? Então aqui meu foco é muito mais pontual do que falar necessariamente do contexto narrativo da obra, tá? Então se você não conhece ainda o livro, se você está traumatizado porque foi obrigado a ler na escola ou para alguma prova, dá uma pausa aqui, vai aqui na caixa de descrição, eu deixei um vídeo muito bom sobre o canal Britnices, para você ver toda a análise e o resumo do livro, é incrível. Ou então joga no Wikipedia, que no instante você acha uma sinopse e consegue colocar aqui para a gente poder interagir. Dom Casmurro é o terceiro livro realista de Machado de Assis. Né? O Machado de Assis ele tem a obra dividida em duas fases. A primeira é a fase da plenitude, a fase da maturidade, justamente a fase realística, que é iniciada, é inaugurada com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é quando começa o realismo, quando é o livro que inicia o realismo, esse movimento literário aqui no Brasil. Em sequência, nós temos Quincas Borba e, por fim, né, nessa trilogia machadiana, nós temos o Dom Casmurro. O Machado, ele justamente traz esses livros mais realistas, com um tom mais pessimista, mais sarcástico, mais metalinguístico, mais intertextual, depois de um período em que ele passou bastante doente, e segundo alguns críticos, por epilepsia. Né? Ele foi levado para a região serrana do Rio de Janeiro e veio dessa região serrana com esse tom pessimista que acompanhou a obra dele. Então ele passou a tentar escrever obras muito mais universais e menos concentradas no contexto sócio-histórico do próprio autor. É por isso que muita gente critica a obra machadiana, porque ela era meio que deslocada do contexto social. Mas na verdade nem era. Primeiro porque o propósito dele era construir uma literatura universalista ou universal, e segundo porque se você for fazer uma análise realmente narrativa e literária, você vai perceber vários pontos de contato entre a realidade do autor e o livro. Como, por exemplo, vocês sabiam que o Bento Santiago perde o pai exatamente quando Dom Pedro II é deixado no Brasil por Dom Pedro I, que volta para Portugal? E que Dom Pedro II, aos 5 anos, não pode assumir o reino, né, a regência no Brasil. E aí ele é tutorado por José Bonifácio, que resolve tudo por ele, já que ele é o menor de idade. Na história de Dom Casmurro, José Dias é quem toma as rédeas das contas da casa, julgando Dona Glória e todo mundo lá dentro com relação às contas. Você vai ver, então, vários paralelos, várias metáforas que Machado constrói dentro da obra
para falar do contexto sócio-histórico sem falar do contexto sócio-histórico. Então, o homem conseguiu fazer uma obra situada historicamente e ainda universal. É mole um negócio desse? Nessa segunda fase do Dom Casmurro, eu sempre confundo Dom Casmurro com Machado de Assis, gente. Nessa segunda fase da literatura machadiana, né, a fase mais realística, além dessa trilogia, e por que os críticos chamam de trilogia, né? Porque são livros que contratacam o tema do adultério. Pausa isso, eu trago já isso de volta. Além desses livros, nós vamos ter Esaú e Jacó e Memorial de Ares, concluindo então essa fase de maturidade, de plenitude, que é a fase que deu para o Machado de Assis o status de genial, né, na nossa literatura. E esse realismo machadiano, apesar de ele ser, evidentemente, né, influenciado pelo realismo europeu, que é onde surge esse movimento literário, com livros como Madame Bovary, Gustave Flaubert e Primo Basílio, Guerça de Queiroz, apesar desse Dom Casmurro ter essa influência realística, ele, na verdade, meio que inaugura um novo realismo, um realismo machadiano, um realismo psicológico. Porque, vejam bem, o adultério ele é um tema típico do movimento realista. Ele é um tema típico dos livros que são desse movimento literário, que é o realismo. No entanto, na Europa, né, em exemplos como Primo Basílio e Madame Bovary, o adultério ele acontece muito mais motivado pelo tédio das mocinhas ou pela influência dos livros românticos. Então, imagina, os realistas eles estão se contrapondo ao romantismo, que é a escola que vinha, a escola não, o movimento literário que vinha anteriormente, e nessa contraposição eles tentam dizer que o romantismo vendia uma imagem de amor ideal, irresistível, e que as mocinhas queriam muito esse amor, ao ponto de se jogarem em adultérios, né, em traições, em busca desse frisson, dessa reenergização. No Brasil, os adultérios de Machado de Assis não têm essa característica. As mocinhas, elas não traem, ou se traem, né? Deixar isso bem claro. Se traem, não traem necessariamente por tédio ou por influência de obras românticas. Um exemplo disso é a própria Capicua de Dom Casmurro, né? Primeiro que aqui nesse caso a traição ela é presumida, ela não é comprovável. A gente vai já ver o porquê. E no mais, a Capicua, que vem de uma família pouco abastada, não tinha tempo de fazer leituras românticas ou de se deixar influenciar pelo romantismo desses livros. Até porque ela é construída como uma personagem muito mais pragmática, né? Ela é aquela mulher que junta o dinheiro da casa para depois fazer investimentos para a própria casa. Lembram disso? Né? Naquele capítulo de 10 libras esterlinas. Então vocês vão ver que o gênio, né, o perfil de Capicua não casa com o perfil das mocinhas europeias. Então esse realismo que o Machado constrói, ele é muito mais psicológico, psicanalítico do que necessariamente ou meramente social, se é que eu posso dizer assim. E esse ponto é importante porque muitas pessoas que defendem que a traição aconteceu dizem isso, né? Bom, se Capitu não traiu Bentinho, então o livro não é realista. Porque o realismo ele é baseado em livros em que a traição acontece. Tanto é que nessa trilogia machadiana, né, nós temos a traição consumada ou confessada nos outros livros, mas não nesse. E aí é onde vem justamente a questão de que o Machado ele constrói um realismo psicanalítico, psicológico, e não necessariamente social. Se há, aliás, há social no livro, mas o social está aqui muito mais para denunciar outros pontos do que necessariamente a traição. Talvez a traição não tenha sido um grande objetivo do Machado na hora de construir o livro. Acontece que quando o livro foi publicado, lá por volta de 1899, 1900, né, em pleno século XIX, início do século XX, nós temos uma sociedade patriarcalista, escravagista, né, apesar de que havia ali por perto a abolição da escravidão, ainda somos, evidentemente, até os dias de hoje, uma sociedade com muitos tons escravocratas, né? E isso faz com que a interpretação da traição seja a única, ou seja, a mais fácil de ter. É evidente que o Bentinho, esse jovem, inocente, né, caridoso, foi traído pela ambiciosa e ardilosa Capitu, já que a figura da mulher era associada a uma figura demoníaca. Né? Vejam a escolha dos nomes, né? Bento Santiago, Santo Iago, Iago Otelo, associaram. Capitu, que lembra o que? Capeta, Capitólio, né? Onde se tomam decisões pragmáticas, importantes. Então, observe como que o texto tem diversas camadas de leitura possíveis e camadas que revelam muito
que deixam muito essa armadilha machadiana para que nós compreendamos primeiro a traição, para que só depois alguém se desperte para o fato de o livro não ser contado por mais de uma pessoa, além do próprio Dom Casmurro. Interessante, não? E esse ângulo narrativo, ele é importante. Nessa segunda fase machadiana, né, de plenitude, maturidade, o realismo, o Machado ele muda o ângulo social. Enquanto nos primeiros livros, né, que o Schwartz, né, um crítico, vai chamar de a fase medíocre, enquanto nessa fase o Machado pega um ângulo social dos de baixo para os de cima, nesse realismo são os de cima que estão olhando para os de baixo. Em Memórias Póstumas nós vemos isso, em Quincas Borba nós vemos isso, em Casmurro nós vemos isso. O Bentinho, que vem de uma que vem de uma família bastante abastada, é rica, é quem olha para Capitu querendo ascender socialmente. E essa virada de olhar, né, dos exploradores para os explorados é a grande virada da literatura machadiana dentro do movimento realístico que permite que isso aconteça de maneira brilhante. E aí nós temos, nos primeiros anos em que o livro é publicado em um jornal, várias críticas que vão dizer, de fato, que a traição é incontestável. Acontece que nos primeiros anos do século XX, ali até 1930, 1940, alguns poucos críticos, alguns poucos comentários de jornal dão a entender, incluem, adicionam na resenha, no comentário de Dom Casmurro, a provável dúvida: será mesmo que houve uma traição de Capitu para Bentinho? Vejam comigo aí na tela um trecho do artigo de Francisco de Paula Atzi, Oase, né, que foi publicado em 30 de julho de 1939 no jornal carioca Correio da Manhã, um suplemento literário com o título Capitu, Enigma, o Enigma de Dom Casmurro. Eu separei esse trecho para vocês, que ele diz o seguinte: todavia, mais ingênuo ou mais complacente que outros comentadores, inclino-me a crer que a honra de Capitu só foi endoada pelo ciúme doentio do marido. Agora vocês pegam esse trecho do Paula, né, do Francisco de Paula, e associam com o capítulo que eu trouxe logo, com o trecho que eu trouxe logo no começo do vídeo, né, em que nós temos a primeira cena de ciúmes de Bentinho, que ele pensa que a mesma ensaiou do seminário e atrás de Capitu esganá-la para que ela diga o que é que ela fez com os peralcos da vizinhança. Voltando. O delírio não passou de torpe concepção de um cérebro enfermiço. Se Ezequiel, que é o filho que Capitu e Bentinho vão ter anos depois, pudesse ser submetido à rigorosa perícia científica, vulgo exame de sangue, exame de DNA, chama o ratinho, estou certo de que seriam reconhecidos nas suas veias apenas elementos sanguíneos iguais aos de Casmurro, sem indício de bastardia. Observem como que essa crítica era muito mais contundente. Aqui embaixo, na caixa de descrição, eu vou deixar o texto de onde eu tirei o histórico de várias críticas de jornal, desde aquela que primeiro comentou, né, sobre a possibilidade de não haver traição, até a crítica que foi contundente em dizer que acha que não houve. Ainda nesse texto do Francisco de Paula, eu quero destacar dois trechos, que são os seguintes. Certa noite, na volta do teatro, coquejando desgêmona com uma mimosa capitolina, ou seja, quando o Dom Casmurro foi ver Otelo no teatro e volta para casa mais cedo, mas na época só havia culpa, quando na realidade podia ser tão inocente quanto a heroína de Shakespeare. Eu queria seguir o modelo. Observem que aí também o próprio Francisco de Paula pergunta: será que Machado de Assis bebeu da fonte de Shakespeare para escrever Dom Casmurro? Olha aí, ele já cacando a intertextualidade, né? E o mais interessante, gente, é que esse mesmo Francisco de Paula coloca na sua crítica de jornal uma declaração tão nítida de que a traição não aconteceu, por esses motivos que você acabou de ler comigo. Ele nem era crítico literário, ele era dentista. Ele foi um dos autores de livros como Monografias Odontológicas e a Periodontia Atual, ambos edição própria. Ou seja, ele nem era crítico. Sabe que isso tem alguma coisa a ver com o fato dele ter descoberto que duvidado dessa traição de Capitu? Fiquei pensativo com relação a isso. Ele foi descoberto em uma pesquisa do Biratan Machado, que publicou isso em 2008 no Dicionário de Machado de Assis. Por que eu trouxe esse Francisco de Paula, de 1900 e tanto, né, e 30 e tanto, para falar com vocês?
O objetivo desse vídeo, de novo, é falar quando que Capitu teve direito à dúvida, certo? Muita gente, sempre que vai lembrar da dúvida sobre a criação de Capitu, remete-se primeiro a uma obra da década de 1960, que é o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da Ellen Cowden, que é uma estadunidense. Nesse livro, a Ellen vai trazer a noção, o conceito de narrador não confiável para descrever o Machado de Assis. Perdão, para descrever o Dom Casmurro. Lembra que eu confundo Dom Casmurro e Machado de Assis. Ela traz esse conceito de narrador não confiável, que é o mesmo utilizado para a obra de Otelo, a obra shakespeariana. Daí o título, né, o Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Mas vocês percebem que não foi necessariamente a Ellen que primeiro pensou sobre isso. Não quero dizer que ela foi lá e imitou o Francisco de Paula, o Gentisca, que publicou no jornal anos antes. Quero dizer que as ideias conversam, mesmo no nível inconsciente ou social, e que é importante saber dessa trajetória historiográfica para não atribuir a apenas uma única pessoa a desconfiança sobre Capitu. Apesar de ser importante trazer a Ellen Cowden para essa discussão, pelo fato, primeiro, dela ser mulher e ela trazer essa perspectiva feminina para dentro da história, da análise, exatamente no momento de ascensão dos movimentos feministas, que também permitiram, a gente vai ver isso no próximo vídeo com o queixo da Gadiza Sá, que também permitiram uma outra visão crítica do livro de Machado de Assis. Isso de acordo com o próprio crítico literário Roberto Shorts, na abertura da Flip, alguns anos atrás, e também em alguns vídeos que estão aqui na caixa de descrição, que vocês podem conferir depois. Outro livro que ajudou muito nesse sentido de desmistificar a traição da Capitu foi o A Retórica da Verossimilhança, do Silviano Santiago, que saiu aí já na década de 1970. É nesse livro que a gente vai ter, por exemplo, a própria noção de que o Bentinho representa a elite carioca daquele tempo. Ele representa o clero, né? Lembre-se que o Bentinho foi estudar no seminário porque a mãe queria fazer dele padre por conta de uma promessa. Ele representa o tradicionalismo, ele representa a elite patriarcal, machista e escravocrata. E nesse sentido, a crítica social do Machado de Assis pode estar muito mais concentrada na figura social representada pelo Bentinho do que na figura representada pela Capitu. E talvez a própria desconfiança da traição plantada por Machado de Assis seja alguma coisa para contar contra o personagem narrador do que necessariamente contra a Capitu, ou Capitulinha, para quem quiser chamar pelo nome completo. E eu vou além. Talvez o fato de a dúvida sobre a traição, né, sobre a fidelidade de Capitu, ser um dos principais motivos para que Dom Casmurro tenha sido um livro que ficou marcado na nossa literatura brasileira, diga muito, muito sobre a nossa sociedade. E talvez diga que ela não mudou tanto desde aquela sociedade do século XIX em que o livro foi primeiramente publicado. Bom, gente, eu sei que o vídeo, assim, estou me acostumando aí com esse negócio de pauta literária. Deixe aqui um campo de comentários se você gostou da forma com que eu tentei desenvolver esse texto, né, essas ideias. E digam aqui no campo de comentários se eu trouxe alguma informação nova para você. Não deixe de explorar a caixa de descrição e vamos discutir juntos. Vamos fazer aqui embaixo um grande fórum machadiano de discussões literárias. Combinado? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrito. Não deixe de curtir o vídeo se você tiver gostado do conteúdo. Ou deixa um dislike também que engaja. E dá a sua opinião sobre o desenvolvimento desse conteúdo, tá certo? Se você for comprar alguma coisa pela Amazon, o link comissionado está aqui embaixo. Você não paga nada mais usando esse link, mas ajuda bastante o projeto a continuar por aí afora, produzindo conteúdo linguístico, literário e que é o tipo de conteúdo possível. Espalhe a palavra da sua linguagem, compartilhe esse vídeo com pessoas que podem gostar de saber que Capitu nem sempre teve direito à dúvida. E quando teve, marcou a época. Até mais.